Queridos irmãos e irmãs, alegria de nos encontrar nesse novo mês de agosto, mês que é centrado sobre a festa litúrgica da Assunção da Virgem Maria, que é uma solenidade em nossa igreja e, se eu não me engano, esse ano será domingo 22 de agosto, que será no mesmo dia que a festa de Maria Rainha. Então, é uma ocasião para nós, nesse compêndio, sobre a responsabilidade de meditar sobre como a Virgem Maria foi responsável, como ela respondia ao chamado de Deus. E eu pensei que seria interessante de se fazer ajudar com justamente Santo Alfonso Maria de Ligoria, que acabamos de celebrar a festa, a memória, essa segunda-feira, que escreveu esse documento tão lindo, As Glórias de Maria. Então, inspirado, nos deixando inspirados por ele, por justamente poder meditar sobre as virtudes da Virgem Maria. Porque é importante para a nossa devoção mariana de rezar a Virgem Maria, de ter uma veneração pessoal com a Virgem Maria, com certeza, mas precisa de alimentar isso também com a matéria teológica que nos ajuda, nos alimenta a colocar Maria no justo lugar. É uma teologia espiritual inspirada das Escrituras, do magistério e da tradição, que sempre nos ajuda a bem fazer corresponder nossa oração, nossa vida espiritual, nossa veneração, de uma maneira teológica bem ajustada. E essa formação tem um pouco essa pretensão de nos ajudar justamente nesse sentido. E queremos saudar também o recomeço dos encontros das Casas de Aliança. Ontem, ou antes de ontem, o irmão João Paulo anunciou que todas as Casas de Aliança vão recomeçar seus encontros nesse tempo, depois do Covid. Agora, recomeça nesse mês de agosto esses encontros. Então, em comunhão com todos vocês e com todas as casas que vamos meditar esse tema da Virgem Maria, Rainha das Virtudes, esperando que isso vai inspirar cada um de nós a praticar as virtudes, não somente saber, não somente rezar com essas virtudes, mas entrar mais na prática dessa vida virtuosa que a Virgem Maria nos ajuda a viver. Serão 3 capítulos. O primeiro, a Virgem Maria na aurora do cumprimento e da plenitude dos tempos. A Virgem Maria, ela abraça toda a história do cristianismo. E por isso que ela é realmente a mãe da igreja na sua pessoa, como também a igreja na sua pessoa é mãe de toda a comunidade, de cada um de nós também. Então, a Virgem Maria, eu citei esse artigo, esse número especial que se chama uma revista National Geographic dos Estados Unidos, que não é habitualmente de uma coisa de espiritualidade. Natural National Geographic é uma revista de geografia. Então, mas que em 2015 fiz a capa da revista com esse título: A Mulher a mais poderosa do mundo, Nossa Senhora a Virgem Maria. Interessante de ver nos quiosques de jornais aparecer esse título, que talvez os jornais católicos teriam um pouco de apreensão e de medo de colocar assim. Mas o que é mais interessante é de ver por que ela é justamente essa mulher mais poderosa do mundo. Não é segundo o espírito do mundo, não é segundo as manifestações
feminista da Virgem Maria, que ela é mais poderosa. Como uma pessoa política, não. Eu acho que não é desse lado. Né? Então, devemos buscar do lado de sua realeza, do lado de suas virtudes, a fim de bem interpretar. O Papa do meio do século XX, Papa Pio XII, hein, se diz assim, 12, hein, escrevi na memória da festa de Maria Rainha, ele reconhecia, foi ele que reconhecia essa festa em 1954, hein, da festa de Maria Rainha, no Otávio da festa da Assunção. E ele declara o fruto maduro da graça vem de sua predestinação pela graça divina. A graça da predestinação divina provocou esse fruto maduro, hein, que é a realeza, o reconhecimento da realeza da Virgem Maria. Maria, Rainha, ela pode receber esse título graças a essa graça divina da predestinação. Como cada de nós, dia, vamos receber essa glorificação, se fazemos parte dos eleitos, no céu, e ela nos mostra esse caminho. Ela prefigura esse caminho, a primeira, ela é a primeira nesse cortejo da fé, né? Ela nos mostra esse caminho de glorificação, mas que não chegou ainda. E nós devemos buscar essa glorificação, esse sucesso, essa realeza na terra, né? E por isso que vários reis e rainhas ofereceram, hein, como parece a rainha do Portugal, oferecia a sua coroa, não queria coroa, hein? Mesmo apesar de ser eleita rainha, não queria colocar na sua cabeça uma coroa. E a história também das artes nos mostra, hein, nas pinturas antigas, que a única santa que tem não uma aureola, como você diz, aureola, a aureola, não, ela tem uma coroa, ela é coroada. É interessante de ver essa realeza que foi declarada só no meio do século XX. Hein? E eu quero ler o que o Papa declarou: Maria é rainha mais do que qualquer outra criatura em virtude da elevação de sua alma e da excelência dos dons recebidos. Ela não cessa de conceder todos os tesouros do seu amor e dos seus desvelos à humanidade. Ela não cessa de ser essa rainha. E depois, esse mesmo Papa, que na sua encíclica Aeceli Reginam, Rainha do Céu, vai citar Santo Efrem, que é diácono no século IV. Então, já no século IV, temos já alguns germes dessa nomeação, se podemos dizer, reconhecimento dela como rainha. Santo Efrem, com grande inspiração poética, põe estas palavras na boca de Maria: erga-me o firmamento dos seus braços, porque estou mais honrada do que ele. O céu não foi tua mãe, e fizeste dele teu trono. Ora, quanto mais se deve honrar e venerar a mãe do rei do que o seu trono. Se ela é a mãe do rei do universo, ela é rainha. É uma lógica clara. E Santo Efrem também invoca Maria Santíssima, Virgem Augusta e Protetora, Rainha e Senhora. Protege-me à tua sombra, guarda-me para que Satanás, que semeia ruínas, não me ataque nem triomphe de mim, o iníquo adversário. Então, é interessante de ver que o século IV já tem esse vocabulário.
reservada e consagrada à Virgem Maria. São Gregório Nazianzeno, no século IV também, chama Maria Mãe do Rei de todo o universo. Mãe Virgem que deu à luz o Rei do mundo inteiro. Então, a mesma direção teológica e espiritual. No Concílio Vaticano II, bem mais perto de nós, sobre a Igreja, explica: Maria foi elevada ao céu em corpo e alma e exaltada por Deus como rainha, para assim se conformar mais plenamente com seu Filho. Não somente sua eleição ela realizou durante a vida terrestre a sua vocação, mas também ela é eleita no céu, como essa rainha. Será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 32 até 33. Maria é assim proclamada Mãe do Senhor, Mãe do Rei, do Senhor do Universo. E tem uma outra citação na página 402. Maria é rainha não só pela sua maternidade divina, mas ainda pela parte singular que Deus queria ter na obra da salvação. É justamente isso que vamos ver. E vamos ver isso com São Alfonso de Liguria, como ela foi verdadeiramente rainha das virtudes. Não somente pela sua maternidade divina, pela eleição que ela recebeu, mas também pela obra da salvação com qual ela ofereceu sua vida. Ela participou de uma maneira singular, ela foi essa co-redentora com Cristo dessa obra da salvação. Então, na obra de Santo Alfonso de Liguria, ele desenvolve nas glórias de Maria 10 virtudes. E nós, vamos ver 8 já. 10 virtudes em eco a um outro escrito que ele escreveu, as 7 dores de Maria. 7 dores de Maria, 8 ou 10, como também as beatitudes. Podemos fazer um pouco essa comparação interessante. Então vamos ver nessa segunda parte agora essas 8 virtudes que Santo Alfonso de Liguria sublinha. A primeira virtude, a humildade. Humildade de Maria. Sem humildade, diz Santo Alfonso, não há virtude que possa existir numa alma, que seja em Maria ou que seja em nossa alma. Tudo começa pela humildade. É a base de todo o caminho de santidade, a humildade. Não tem outras virtudes se não tem essa. Possua, embora todas as virtudes, fugiriam todas ao lhe fugir a humildade. Pelo contrário, Deus é tão amante da humildade que se apressa em correr onde a vê, escreve São Francisco de Sales a Santa Joana de Chantal. Aprendei de mim, que eu sou humilde, manso e humilde de coração. Mateus 11, 29. Aprende de mim. É uma escola. A humildade é uma escola, não é um dom que se recebe um dia por outro. Eu me acordei essa manhã, eu acho que eu recebi a humildade. Bom, não se conhece essa história desse homem que foi decorado da medalha da humildade no seu grupo de oração. E precisou de retirar, porque sempre ele colocava essa medalha. Então, não, a humildade, como diz o padre canta a messa, a humildade, as pessoas que têm um pouco de humildade não percebem. É interessante de saber. Se você acha que você é humilde, então é o sinal que não começou.
E canta a messa diz a humildade, essa virtude é como a doença de Alzheimer. Não é escrito isso. Mas é como Alzheimer. A pessoa que acha que ela não tem essa doença. Mas o risco é quando a pessoa não sabe que ela tem. Infelizmente, acabamos de visitar nossa amiga Victoria. Você continua a rezar por ela, que está diminuindo. E com essa doença na França. A humildade, as pessoas não percebem que tem humildade. Não. Os santos são humildes sem fazer de propósito. Isso é a questão. Então, devemos começar a desejar essa humildade que muitas vezes acontece com muitas dificuldades, humilhação. Precisa aceitar muitas humilhações para fazer um pouco de humildade. Segundo, a virtude, o amor de Maria para com Deus. Ela ama seu Senhor, ela ama de um modo especial, ou ela tem o amor divino que feriu a alma de Maria, diz Santo Alfonso de Liguria. É engraçado, o amor de Deus feriu o coração de Maria. Observe São Bernardo, ele vai citar Santo Alfonso é do século XVIII e São Bernardo do século XII. E em cada virtude, ele vai citar um padre da igreja, um grande santo. São Bernardo, que não lhe deixou parte alguma que não fosse ferida de amor. Ela foi inteiramente ferida do amor de Deus. Desse modo, pois, cumpria, Senhor, perfeitamente o primeiro preceito divino, o meu amado é para mim e eu para ele. Então, todo no coração de Maria foi impregnado, ferido desse amor por Deus. Nada nela foi deixado fora desse amor de Deus. Interessante. Nós somos feridos de amor como? Quando eu recebi a primeira Eucaristia. Quando eu vivi minha conversão, minha primeira conversão. Quando eu fui batizado no Espírito Santo. Quando casamos, ou quando me engajei nos votos, nos engajamentos. Bom, nós temos percepção que o amor de Deus feriu meu coração de uma maneira muito positiva. Significa que essa marca que entrou em mim, eu não vou poder rejeitar um dia. Nunca. É impossível. Isso é a ferida de amor. Foi gravada em mim. Eu não posso fugir dessa ferida de amor. É muito bonito. A Virgem Maria vivia exatamente, e bem mais que nós, essa ferida do amor de Deus. Puro, esse amor puro, completamente de afetos terrenos. Estava preparadíssimo a andar, a arder nessa bem-aventurado fogo. Fogo e chama não tão somente era, pois o coração de Maria. Sobre esse amor, o Cântico dos Cânticos, eis as suas palavras, assim como de um intenso fogo, fogem as moscas. Assim, do coração de Maria, fogueira de caridade, era expulso os demônios, de modo que nem tentava aproximar-se dela. É bonito. O demônio se aproxima de nós se encontra algumas pequenas portas abertas, se tem alguma brecha do pecado aberta, se tem um compromisso que entra na tentação. O demônio pode colocar o pé na porta, mas nela, ela não tinha essa possibilidade que o demônio venha se aproximar. O demônio, que é um símbolo do orgulho e da revolta, não podia se aproximar do que é o exemplo de humildade da Virgem Maria. O demônio não conhece a humildade, ele foge da humildade, ele não tem nada a ver, porque ele é o contrário. Terceira,
virtude, a caridade, a fé e a esperança. São as três virtudes teologais que a Virgem Maria vivia plenamente, como nunca houve, nem haverá quem ama a Deus mais do que Maria, diz Santo Alfonso. O Filho de Deus, o qual habitou no seio de Maria, encheu de caridade sua divina mãe. Ele cita Santo Ireneu, século II, que evangelizou a França, no século II, Santo Ireneu de Lyon, que o dano que Eva, com sua incredulidade, causou, Maria o reparou com sua fé. O que entrou no mundo através de Eva, pela dúvida, pela incredulidade, Maria salvou essa brecha pela sua fé. E por isso que Santo Agostinho afirma que, dando Maria seu consentimento à encarnação do Verbo, abriu aos homens o paraíso por sua fé. Imitá-la como? A fé, ao mesmo tempo, é dom e virtude. O dom da fé, diz Santo Alfonso, é um dom, se recebe, é um dom de Deus, e ao mesmo tempo é uma virtude. Devemos fazer atos de fé. Porque se temos a fé sem fazer atos de fé, não vai se transformar em virtude em nós, em nossa vida. Todo posso naquele que me fortalece, como diz Filipenses 4:13. Depois, quarta virtude, a castidade da Virgem Maria. Ela, com razão, é chamada Virgem das Virgens, como diz Santo Alberto Magno, no século XIII, esse grande dominicano, Santo Alberto Magno, alemão, que estudou em Paris. Ela foi a primeira a oferecer sua virgindade a Deus, dando-lhe assim as outras virgens que a imitaram. A Virgem Maria é verdadeiramente a primeira mulher de Deus a fundar uma escola na história do cristianismo, que é a escola das virgens, a escola das consagradas, das religiosas que vão poder se consagrar na castidade e fazer toda essa linhagem de monges, de monjas, de religiosos, religiosas, que se oferece nessa castidade. Santo Ambrósio chama de estandarte da virgindade. Ela tem o estandarte da virgindade, ela, a Virgem Maria. E cita o Cântico dos Cânticos, bela como a pomba. Quinta virtude, a pobreza de Maria, que é a primeira beatitude, pobreza. Feliz os pobres, o reino dos céus é para eles. Virtude de pobreza é um bem, de Santo Alfonso, que encerra todos os outros bens. Tu quer os bens de Deus, tu quer alguma santidade, comece pela humildade, continua com a pobreza. Pobreza do coração abraça todos os outros. A primeira beatitude abraça todas as outras beatitudes. E como diz São Bernardo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado porque em Deus encontra todos os bens quem só a Ele quer. Se encontra na pobreza o paraíso na terra, como São Francisco de Assis dizia, meu Deus é meu tudo. Voilà. E Santo Inácio, se nos afligir a pobreza, consolo nós seja o pensamento de que pobres como nós foram também Jesus e Maria. Eles fazem parte dos Anawins, Anawim, os pobres de Deus. Sexta virtude, a obediência de Maria.
Santíssima Virgem amava a obediência. Quando da embaixada de São Gabriel não quis tomar outro nome senão de escrava. Eis aqui a escrava do Senhor. Eu sou escrava do Senhor. Eu sou serva do Senhor. Mas escrava é mais abandonada, é mais consagrada a seu mestre. Escrava é mais forte que serva. Temos também a outra palavra, doméstica. Doméstica é uma palavra linda porque vem de domus, que é a casa. Aquele que é consagrado à casa de Deus é doméstico. Foi uma palavra linda que se tornou um pouco pejorativa, como escrava ainda mais. Serva, escrava, doméstica, significa que ela é feliz de servir Deus na sua casa. Como nós deveríamos nunca esquecer a alegria de servir Deus na sua casa, em nossas casas, em nossas missões, que seja fora ou que seja dentro, deveríamos viver essa alegria. Mas tu vives no serviço da casa de Deus, tu não és feliz? Tu pareces tão escravo como as pessoas do mundo que não têm Salvador. Ai, ai, ai. Então, ancilla domini, como diz o latim, ancilla domini, ecce ancilla domini, eis a serva do Senhor. É muito bonito isso. E o que diz o demônio? Não servirei. Não servirão, em latim. Os padres da igreja comentam muito essa palavra. Eu sou a serva do Senhor. E o demônio que diz, não, eu não vou servir. Então, todas as vezes que temos tentação de desânimo, de fazer outra coisa, cuidado, porque o demônio não quer servir, não quer passar pelo serviço, justamente. E a Virgem Maria é Ancilla Domini. Muito bonito esse nome. Pobreza, obediência, então, daquela que ama. Obedeceu sempre em tudo a divina vontade, completamente despida de toda a vontade própria. São Beda, o Venerável, século 7, 7 e 8, comenta essa passagem. Maria era mais bem-aventurada por sua obediência a Deus do que por motivo de sua dignidade como mãe do Senhor. O que fez ela mais consagrada não era o chamada maternidade, mas pelo fato que ela obedecia em todo o tempo e por tudo a Deus. Ela obedecia, ela entrava no plano de Deus. Sete virtudes, a paciência de Maria. Só a compaixão com as penas do Redentor foi bastante por torná-la mártir da paciência, como diz Santo Alfonso de Liguria. Mártir da paciência. O que sofreu na viagem e na estadia no Egito, também na oficina de Nazaré, bastava sua assistência junto a Jesus moribundo no Calvário para fazer conhecer quanto foi constante e sublime sua paciência. Foi, entanto, precisamente pelos merecimentos de sua paciência que se tornou Maria nossa mãe e nos gerou a vida da graça, diz São Alberto Magno. Se, pois, desejamos ser filho de Maria, como podemos ser reconhecidos? É necessário que nos esforcemos por imitá-la na paciência. Tu amas a Virgem Maria? Sim. Tu amas rezar o terço, o rosário? Sim. Tu és um grande devoto da Virgem Maria? Sim. Tu és paciente, porque é um sinal. A paciência. Tu queres imitar a virtude para justamente viver com ela? É a paciência. Paciência. Bom, então, humildade, amor de Deus, o que falamos, castidade,
pobreza. São virtudes que são profundas, paciência. Hein? E, enfim, o espírito de oração de Maria. Nunca vi à terra uma alma que, como Maria, com tanta perfeição, pusesse em prática o grande preceito do Salvador, importa orar sempre e nunca cessar de rezar. Lucas 18. A viúva importuna. Hein? A Santíssima Virgem rezava também completamente recolhida, livre de qualquer distração ou afeto desordenado. Nada que tirava ela da oração contínua, nada, nenhuma tentação, nenhuma distração, nenhum afeto desordenado. A Virgem sempre viveu solitária nesse mundo, como num deserto, desapegada do amor às criaturas. Então, ela nos ajuda em todas as virtudes, ela nos ajuda a adquirir essa prática. Hein? Quando temos dificuldades com a obediência, com a paciência, com a castidade, com a pobreza, com o espírito de oração, que saímos rapidamente para fazer barulho, distração, não sei o quê, papapá. Então, ela pode nos ajudar a praticar. Então, claro que você pode ler esse documento, As Glórias de Maria, porque senão teria o livro inteiro a ler. Eu fiz alguns ecos, algumas sublinhagens de palavras mais concretas para nos ajudar a nós imitar as virtudes da Virgem Maria. Enfim, para concluir, terceiro parágrafo, reinar e servi-lo. Reinar e servir o Senhor. E reinar não é administrar em cima de um trono, como o mundo pode ter essa imagem, essa ilusão, mas aquele que é chamado a reinar em cima de suas tentações, de seus impulsos, de suas tendências, é aquele que vai passar pelo serviço. Finalmente, reinar e conseguir vitórias e servir, aceitar de servir. É aquele que rejeita essa dimensão da humildade, do serviço, do esquecimento de si, que quer passar por outro caminho, infelizmente, ele vai atrasar sua realeza, se podemos dizer assim, sua vitória, porque reinar e servir. A realeza de Maria é inseparável do espírito de serviço. Então, tu quer conseguir ser vitorioso de várias tentações, tendências, coisas carnais, paixões carnais, ou que você se torne escravo, se torne preso, aceita de passar para, como Maria, pelo serviço de Deus, serviço dos irmãos, para se esquecer a si mesmo e se realizar por amor de Deus e dos irmãos no serviço de caridade. Mas isso não significa que é uma coisa passiva, que, como se diz, despreza sua personalidade, que é, como disse essa mulher, Simone de Beauvoir, que eu citei lá no final desse artigo, Simone de Beauvoir, do século XX, na França, que foi a companheira de Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista. Simone de Beauvoir fala que é a rainha do feminismo de hoje. Simone de Beauvoir escreveu em 1949 O Segundo Sexo. Eu não acho que você deve procurar esse livro, mas porque ela trata nesse livro o contrário do que falamos com a Virgem Maria, dizendo que as mulheres comuns não devemos aceitar mulheres comuns que devem cuidar do marido, que devem cuidar dos filhos, que devem tratar da casa doméstica. Não, isso é uma depreciação da mulher. Então, o feminismo nasce com esse tipo de filosofia, e até hoje, é a mãe
a mãe dos filósofos feministas, né? Essa filósofe existencialiste que não conhecia a Vierge Maria. Como se ela podia imaginar que a Vierge Maria se deixou moldar completamente para a vontade de Deus, a autoridade divina, como se ela não tinha personalidade. Não. Maria não é assim. Não é uma pessoa, não sei como, covarde, mole, que vai se deixar conduzir por Deus. E hoje, o feminismo de hoje é revoltado contra essa ideia patriarcal dos homens na igreja, esse tipo de coisa, mas não tem consideração da Virgem Maria como rainha do verdadeiro feminismo, justamente. Maria foi completamente na sua personalidade. Quando ela recebe o anúncio do anjo, ela é intrigada. Ela é chocada, cheia de graça. O demônio pode me seduzir, o demônio pode dizer uma coisa de sedução. Tu és cheia de graça, ela vai acreditar assim facilmente, você acha? Não. O evangelista Lucas, na Anunciação, vai dizer que ela foi atormentada. E como pode acontecer essa palavra da parte do Senhor? Ela queria saber de onde vem e como Deus me fala desse jeito. A Virgem Maria foi uma mulher forte, não foi uma mulher tão abandonada que ela parece que é insignificante. Não. Eu acho que essa Simone de Beauvoir não conhecia a verdadeira personalidade da Virgem Maria. Não conhecia, porque ela não poderia falar assim, que as mulheres não são livres, e a Virgem Maria não representa uma mulher que não é livre, ela é verdadeiramente livre. Ele olhou a pequenez de sua serva, e como diz esse grande dominicano famoso, o que seduziu o coração de Deus, se podemos dizer esse antropomorfismo, o que tocou o coração de Deus, e que nunca encontrou na Terra uma pessoa tão pequena, tão humilde, que a Virgem Maria. Deus não procurava seus dons, ele conhecia seus dons. Não procurava as virtudes, não procurava a santidade, ele conhecia, ele era o santo, eternamente santo. Mas o que ele encontrou na Virgem Maria, uma pessoa tão humilde, pequena, tão abandonada de ela mesma, mas por isso não é uma pessoa covarde, não é uma pessoa sem personalidade. É uma pessoa justamente que é inteiramente ela mesma e inteiramente a Deus, adquirida a Deus. Então, todas essas virtudes, por nós, que passam pela dimensão da realeza do serviço, nos interpela muito, porque nessa lógica, essa lógica é completamente contrária à lógica do mundo, e do sucesso, e de realizar sua vida, e de viver realização, sucesso é outra coisa que o mundo defende. A Virgem Maria nos ensina uma outra lógica, que é reinar, é possível, é claro que é um chamado real de reinar, mas como? A partir dessas virtudes que parecem passivas, mas que são muito violentas em nós, que deveriam ser muito violentas em nós. Humildade, pobreza, obediência, castidade, espírito de oração, que nos interpela a fim de servir realmente de todo o nosso coração, servir Deus e servir nossos irmãos, praticar esses dois mandamentos. Que a Virgem Maria nos ajude a realizar verdadeiramente essa lógica de vida cristã que o mundo não conhece e que o Espírito Santo nos revela. E graças aos santos, graças a São José e à intercessão da Virgem Maria, o Senhor quer que nós entramos nessa escola dos Anawim. Amém? Que Deus nos abençoe.